Fala pessoal retrô, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo a gente vai começar a personalização nesse setup aqui e a gente vai transformar isso aqui num super setup Slocket, né? Para quem não sabe, essa é a minha placa-mãe de slot 1, tá? Rodando um adaptador de socket com um Celeron 533 MHz, que teoricamente é o processador mais rápido que essa BIOS é compatível, que essa placa-mãe é compatível, tá? Assim, eu até vi o pessoal lá no Voodoo e alguns comentários dizendo que talvez a gente poderia rodar um Pentium 3 600 MHz overclockado, que seria bem mais superior que esse Celeron 533 MHz. Só que para isso a gente teria que overclockar e eu não quero entrar nesse âmbito no momento, tá? Até porque quando a gente partir para overclockar, a gente pode acabar danificando alguma coisa nessa placa-mãe e eu não quero isso. Mas, de qualquer jeito, isso aqui vai receber uma renovação, a gente vai fazer toda uma rebuild nela e eu vou tirar ela desse gabinete, vai receber um monte de peça personalizada, a gente vai popular todos os slots PCI, vai ter um monte de acessório para transformar essa placa-mãe numa build muito bacana, muito personalizada, num gabinete muito legal, cheio de customizações, numa build única. Bom, pessoal, desmontei lá do gabinete essa Asus P2L97 que a gente vai montar para essa build. E eu vou comentar um pouco sobre ela e depois um pouco sobre os motivos pelos quais eu vou usar essa plataforma para fazer essa build, tá bom? Então vamos lá. Essa placa-mãe aqui, ela teve vários modelinhos aí, na verdade, essa daqui é a revisão 1.05 e ela teve a revisão até 2.05, ela teve os modelos LX, S, esse modelo e eu acho que tinha mais um, tá? E eles variavam entre alguns recursos de chipset e algumas coisas na placa-mãe, mas essencialmente era a mesma coisa, tá? São uma placa-mãe de slot 1 para Pentium 2 ou Celeron, tá? Ela tem a capacidade aqui sem o adaptador de rodar até o Celeron uns 400 MHz, se eu não me engano, de cartucho, tá? E os Pentium 2. No nosso caso, a gente está com esse adaptador Slocket, né, que é um adaptador de socket PGA 370 para slot, que permite a gente rodar um Celeron 533 aqui, que teoricamente é o processador mais rápido para essa placa-mãe. Existem as más línguas aí nos fóruns antigos e no CPU World falando que é possível rodar um Pentium 3 500 a 375 MHz aqui e que teoricamente seria mais rápido que esse Celeron 533. Eu não tenho um Pentium 3 aqui para testar. Eu acredito que isso faria com que a gente tivesse que overclockar o bus dela, porque o bus dela a gente pode selecionar aqui até 66 MHz, que é o que a gente está usando nessa CPU, se eu não me engano, e o Pentium 3, se eu não me engano, já é 75 MHz, então a gente teria que fazer um overclock nisso, que, se não me engano, é possível. De qualquer forma, a gente vai continuar com esse Celeron 533. A parte da memória, eu acredito que ela já está com o máximo de memória, eu não lembro o total, vou colocar na tela, mas ela está com o máximo de memória. Ela usa memória SDRAM, tá? De 168 pinos, tá? Então, a gente vai manter como tá aqui as memórias. Eu até vi que, teoricamente, o chipset dela suportaria memórias ECC, tá? Que são bem difíceis de achar aqui no Brasil e talvez seria um upgrade aí de latência, enfim, de memória. A gente pode estudar isso e deixe nos comentários aí caso você acha que a gente tem que partir para uma memória melhor aqui, tá? Eu acho que não. Bom, tirando as memórias, a gente tem o slot AGP. Essa é uma placa-mãe que ela não tem placa de vídeo embutida, então onboard, né? Então ela precisa de uma placa de vídeo no AGP ou no PCI para ter vídeo. E no caso aqui a gente estava usando uma Riva TNT2 AGP para ela, tá? Ela tem um slot AGP 2X, então a gente vai ter que aí fazer um vídeo, eu vou fazer um vídeo só testando placa de vídeo nela, para a gente descobrir exatamente o que a gente vai usar de placa de vídeo. Ou seja, qual placa de vídeo o nosso processador empurra 100% e qual placa de vídeo sobra para o processador nesse slot 2X, tá? Se ele fosse um slot 8X,
a gente tinha umas opções melhores de placa de vídeo. Como ele é 2x, então a gente reduz bastante o desempenho, né? Então a gente vai ter que achar o equilíbrio aí, ver se a gente acha alguma placa de vídeo que realmente dê o desempenho que a gente precisa. Bom, então aí a gente tem os 5 slots PCI e 2 slot AISA de expansão aqui. Esse slot AISA e esse slot PCI, eles são compartilhados, então teoricamente, dependendo do que você for usar aqui, você não consegue usar uma outra placa aqui ao mesmo tempo, então, ou um ou outro, tá? Ela tem aí IDE primário, IDE secundário, flop, e é basicamente isso de recurso que ela tem. Ela tem até um conector IRK aqui para a gente adicionar controle, comunicador infravermelho na frente do gabinete. Talvez a gente faça isso, talvez não. É um dos acessórios que talvez a gente coloque nela, tá? Bom, dito isso, o que a gente vai usar de acessório, tá? O processador continua o mesmo, memória continua os mesmos, placa de vídeo AGP a gente vai ter um vídeo testando se essa Riva TNT é a melhor placa de vídeo ou se a gente parte para usar outra. Eu tenho várias placas de vídeo AGP, a gente vai testar uma por uma e ver qual que dá o melhor desempenho para o sistema operacional e os jogos que a gente vai rodar. Tá? A gente vai provavelmente rodar o Windows 2000 profissional e testar tudo com o 3D Mark 2000 aí, tá? Na parte do PCI, eu tô pensando em alguns acessórios aqui. Eu tô pensando em continuar usando uma placa de rede, né? Porque apesar dela não precisar teoricamente de uma placa de rede, mas a gente vai colocar uma porque ela não tem onboard, tá? Então a gente vai colocar uma plaquinha de rede aqui, 10/100, nada demais. A gente vai ter também aqui, já programado aqui de acessório, a gente vai ter uma placa PCI SATA para a gente poder usar HD SATA em RAID nela, tá? Ah, mas você não vai tirar o melhor desempenho do SATA por uma placa PCI? Com certeza não. Mas, levando em consideração que ela estava numa geração que o SATA nem existia, adicionar o SATA nela acho que vai ficar bem bacana nessa build. Vai ser uma coisa interessante para a gente ver as vantagens entre o IDE normal dela e o SATA numa placa SATA em uma placa SATA que teoricamente suporta até RAID, tá? E teoricamente, suportando RAID, para escrita e leitura a gente pode ter algumas vantagens, tem cache, enfim. E aí o terceiro acessório que eu estou programando aqui para o PCI é uma card de diagnóstico igual aquela que eu tenho, que vocês veem eu usando, só que ela é uma card de diagnóstico que o display de 7 segmentos dela pode ser externo. Isso significa que a gente provavelmente vai colocar na frente do gabinete o 7 segmento, mostrando na hora do boot os códigos que o post dela tá escrevendo no bus do PCI, tá? Eu acho que isso vai dar um toque bem legal para a build. Bom, dito isso, esses são os acessórios que eu tô prevendo para essa máquina, tá? Os acessórios de expansão. E aí entra na questão da personalização. O que a gente vai fazer de personalização para essa placa-mãe? A única coisa que eu vou fazer de personalização, e a gente vai fazer nesse vídeo, é para os dois chipsets colocar um cooler de refrigeração. Precisa disso? Não. Esses dois chipsets, eles não esquentam ao ponto. Talvez o chipset aqui PCI, que é o PCI 7 aqui, eles usando ali os discos SATA e mais os acessórios que a gente vai ter aqui, talvez ele esquente bastante, mas não ao ponto da gente realmente precisar se preocupar com refrigeração, tá? Ah, mas por que você vai colocar dissipador nos dois? Vou colocar porque é bonito, tá? Vou colocar por conta da aparência da placa-mãe e porque isso vai adicionar pra gente aqui um look bem legal na placa-mãe. Então é por isso que eu vou colocar. E é isso que a gente vai fazer nesse vídeo. Então, galera, é isso. O resumo da build é isso, tá? Os meus principais motivos para usar essa placa-mãe ela tá na transição de geração, eu acho isso bacana. Ela é de slot, tá? Eu acho isso bacana. E ela é a única placa-mãe de slot que eu tenho disponível no momento, tá? Então é por isso que eu vou usar ela, tá? Eu acho que vai ser uma build bem legal, porque eu tô pensando, ela vai usar um gabinete moderno, a gente vai ter várias personalizações no gabinete. Eu tô pensando em uma build mais no estilo Viking, com alguns extensions Viking ali. A gente vai colocar algumas coisas bem personalizadas. A gente vai personalizar, assim como os dissipador que eu vou colocar agora no
no nosso chipset, o processador vai receber um esquema de refrigeração diferente, mais por looks, né, mais por aparência do que por realmente funcionalidade, tá bom? Mas é isso daí então. Então vamos agora colocar os dissipadores no chipset para a gente encerrar esse vídeo. E aí vocês vão discutir aí nos comentários, vão me dar sugestões do que a gente pode fazer para essa build, tá? Bom, pessoal, então vamos lá. Eu achei aqui nas minhas coisas, porque eu sempre guardo esses coolers, esses dois carinhas aqui, ó. Achei esse cara aqui que eu acho que vai ficar bacana aqui no chipset. E eu achei esse carinha aqui que eu acho que vai ficar bacana nesse chip aqui, tá? Aí, deixem nos comentários, eu vou grudar eles aqui pra gente ver como vai ficar. Mas deixem aí nos comentários se vocês acham que eu corto as abas aqui, tá? Eu tô pensando em cortar, porque não faz sentido ter a aba se ela não tem um ponto de fixação. Então a gente poderia cortar essas abas. Mas eu vou só colocar aqui pra gente ver o look e aí mais pra frente a gente volta nisso, tá bom? Então vamos só primeiro desmontar aqui, né? Com cuidado, que eu não quero quebrar esses caras aqui, que são as travas desse suporte. Isso aqui, se não me engano não, né? É o suporte quando você coloca o cartucho, manter o cartucho na posição certa e tal, mas sabem como que é, né? Isso aqui, com o tempo se perde, ninguém guarda, enfim. E aí vira o que vira. Vou botar isso aqui pra trás. Tentar puxar isso aqui também sem danificar a placa-mãe. Puxei, beleza. Deixa eu bem lá pra trás. A gente pode deslocar esse cara pra dentro. Tô tentando fazer o máximo de cuidado possível pra não danificar nem a placa, que a gente sabe tá boa, e nem esse carinha aqui, porque se a gente precisar usar isso em outra build ou quiser voltar a usar nessa build, a gente tem, tá? Ó que legal. Então tá aqui. Curiosidade pra vocês, tá? Será que aqui a gente tem o nome do engenheiro que montou essa placa ou do modelo chinês dessa placa? Não sei, hein? Muitas marcas aí, elas deixavam na placa-mãe, né, na PCB em algum lugar. Gigabit é bem conhecida por isso. Deixava aí o nome dos engenheiros ou de quem testou a PCB e tal, como uma forma de reconhecimento. Então deixem na opinião de vocês o que vocês acham, tá? Bom, vamos ver primeiro se ele cabe aqui. Olha só, ele cabe, belezinha. Fica legal, né? E aí esse cara no outro aqui, ó. Se esse cara fosse laranja, eu não tenho ele na cor do cobre. Se ele fosse cobre, beleza. E eu gostei muito desse cara porque ele tem o escrito ASUS. Então, pessoal, para fixar eu vou usar essa fita aqui, ó. Que é uma fita adesiva, uma fita térmica adesiva, tá? O pessoal costuma usar ela aí para fixar aí LED, tá? Fita de aqueles LED que precisa às vezes de uma refrigeração, o pessoal usa essa fita, tá? Então vou usar ela aqui para fixar o nosso cooler, já que a gente não tem a furação para fixar esse cooler aí, tá? Então aqui a gente poderia, mas eu não gosto de fazer isso, tá? Mas teoricamente a gente poderia colocar uma cola, né? Com uma cola quente para fixar o cooler, mas eu não gosto de fazer isso, porque a partir do momento que você coloca uma cola quente aqui, você pode soltar uma trilha, de soldar um componente, danificar aí a placa-mãe, e não é legal, né? Então, vamos tirar esse carinha aqui. Com cuidado, para não puxar a fita. Se eu conseguir tirar ele com cuidado, sem puxar a fita, né? Esses caras podem ser teimosos, né? Sai daí. Sai daí. Olha só. E aí a gente coloca o nosso super cooler aqui o mais certo possível. Tá aí fixado, ó.
fazer o mesmo do outro lado. Nossa, já não gostei de uma coisa aqui, ó. Ele tá pegando aqui no diodo que tem ali. Então, eu vou... Nesse caso, eu vou comer a perninha aqui. Bom, pessoal, então tá aqui, ó. Eu cortei as perninhas desse chip, desse cooler, né? E desse aqui também, ó. Eu cortei e ficou bem legal. Eu só acho que devia ser de cobre também. Mas isso aqui já deu uma cara diferente pra placa-mãe, né? Parece uma placa-mãe mais high-end. Então, assim, eu quero que vocês deixem aí no comentário o que vocês acham de sugestão para essa placa-mãe. Acessório, o que a gente tem que fazer, placa de vídeo que a gente tem que colocar, sistema operacional, o que tem que fazer no gabinete. O próximo vídeo muito provavelmente vai ser do gabinete, da gente colocando ela no gabinete e pensando um pouco sobre como que a gente vai ajeitar as coisas lá no gabinete. Ela vai usar um gabinete moderno, que eu acho que vai ficar muito bacana para o tema que a gente vai fazer, tá bom? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar o vídeo e deixar aí nos comentários o que você acha, tá? E se inscreva no canal para mais vídeo e para a continuação dessa série aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.